Então vamos lá, galera. Ana Beatriz. Presente. Felipe Pereira. Presente. Guilherme Martins. João Levi. Presente. Chamou? Sim. João Lucas. É presença, tá? Presente. É por causa que eu não tinha escutado. Ah, tá. Leandra. Presente. Karina. Presente. Samuel. Presente. Yasmin Presente. e Natan. Presente. Esqueci o nome de alguém, pessoal? Não, né? O meu, professor. Eu acho que o meu, Guilherme Martins. Guilherme Martins eu já chamei. Professora, você falou Renata? Desculpa, eu não respondi por causa que meu fone tá ruim, tá? Eu não sei nem se a senhora me chamou, professora, eu nem escutei. Geralmente eu não tô escutando muito quando as pessoas estão me chamando, não. Não sei se sou eu que não tô entendendo não, mas a senhora me chamou e Renata tá presente, tá? Tá, você já estava aqui na lista, tá? Tá, ok, obrigada. Professora, Oi. a senhora me chamou? Júlia. Júlia, chamei também. Ah, tá. Você não respondia porque eu não vi. Tá, mas você já estava aqui na lista, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a correção do módulo 17. Nós fizemos junto, né? A número 1 do praticando. E aí ficou o da 2 em diante e o praticando em casa para nós fazermos a correção hoje, tá? Então vamos lá, página 43, para quem tiver no livro. Para quem não tiver o material didático, vai lá, resgata o PDF da semana passada, referente ao módulo 17, para fazermos a correção. Número 2, grife os verbos nas frases abaixo. Essa é fácil, né, galera? Então vamos lá. Letra A, choveu muito ontem. Onde que está o meu verbo? Choveu de ontem? Ontem não. Não. Tá? É só o choveu. Não, porque choveu, mas é que eu, tipo assim, fiz uma pergunta se ontem também, por conta dos módulos. Não, ontem é advérbio, pessoal. A gente vai pegar isso depois. Próximo livro, a gente vai ver essas... aliás, na nossa próxima classe de palavras aí vai ser o advérbio que a gente vai trabalhar, tá? Ontem é advérbio de tempo, ou seja, ontem te dá aquela sensação de que foi ontem, né? Você já sabe que é um dia anterior ao seu dia presente. E vamos lá, né? Como é que a gente conjugaria aí se fosse verbo ontem? Como é que a gente faria a conjugação? Eu ontem, tu ontem, ele ontem. Você conseguiu conjugar? Lembra lá o que eu falei pra vocês? Tá, entendi. Então, tipo, só vai ter verbo quando eu conseguir conjugar? Quando você consegue conjugar. Lembra lá que o verbo é uma classe de palavra que indica ação, ação, fenômeno da natureza, estado, mudança de estado. E aí, por exemplo, se eu consigo conjugar, ontem, por exemplo, eu não consigo conjugar. Eu ontem, beleza. Eu ontem fiz alguma coisa, né? Eu consigo trabalhar assim, mas eu consigo simplesmente falar eu ontem, tu ontens, ele ontem. Não, a gente não vê essas variações. Então, o verbo ele se flexiona em número, em pessoa, ou seja, eu tenho lá, pode ser singular ou plural, pessoa, primeira, segunda e terceira, do singular ou do plural,
tá? Então a gente tem que observar essas coisas aí nas orações, tá? Que a gente lá no finalzinho do próximo livro, a gente vai começar a ver aí sobre frase, oração, períodos, tá? Então vamos lá. A minha primeira questão aqui é choveu, tá? Vocês vão grifar aí, sublinhar. Letra B, faz frio. Faz. Faz. Esse daí tá simples, né, pessoal? Esse daí tá moleza. Faz. Aí a gente vê aqui que o verbo ele não está se flexionando aqui, né, com relação às pessoas, porque esse verbo é impessoal. Lembra que a gente viu lá em cima que existem verbos que são impessoais? Então, por isso que ele não se flexiona, faz frio. Mas qual é o verbo aqui? É o verbo fazer, tá? Então, se eu vou lá e conjugo esse verbo, eu faço, tu fazes, ele faz. Observaram aqui? Agora frio. Eu frio, tu frio, ele frio, né? A gente tá parecendo um monte de índio falando eu frio, mim Nós frio. friamos? Oi? Não, eu tô brincando. Nós friamos. Não é? Letra C, pessoal. Não arrumamos o quarto. Arrumamos, correto. Aí vocês observam. Aí eu vou falar, a gente aprendeu isso aqui lá atrás, tá? O verbo no infinitivo. Lembra lá que eu falei para vocês, lá em redação, que o verbo do infinitivo é aquele verbo, a forma que o verbo vem ao mundo. Então, qual é o meu verbo? Vocês falaram que o verbo é o arrumamos, e eu vou perguntar para vocês. Como que esse verbo fica no infinitivo? Arrumaremos? Não, infinitivo. De cima aqui eu dei um exemplo, né? Que o verbo faz aqui, o infinitivo dele é o verbo fazer. Lembra lá das nossas conjugações? Ar, ir. É a conjugação do verbo no infinitivo. Aqui, o verbo arrumamos. Como que ele fica no infinitivo? Arrumar, correto. Então, a gente viu o quê? Que esse verbo no infinitivo é arrumar e aqui ele já está conjugado. Como que eu sei de que pessoa do discurso esse verbo aqui está falando? Lembra lá em cima, aquelas tabelas que vocês viram, que tem no livro de vocês? Se vocês subirem, ele está no indicativo. Pretérito perfeito indicativo. Observem lá. Que pessoa que eu estou falando aqui? Não arrumamos o quarto. Qual é a pessoa do discurso? Primeira pessoa, segunda pessoa. Nós. Qual é a pessoa do discurso? Sim, nós. Mas é quem? Primeira, segunda, terceira pessoa? Terceira. Não. Primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Vocês vão voltar? Deixa eu ver aqui a página. 42. O meu primeiro quadro aí, né? Pretérito do perfeito. Observem lá a terminação. Tá assim, nós cantamos. Observou a parte que está destacada, que está em negrito? Amos. Sim, professor. Então, pessoal, é essa terminação aí que vai mostrar o quê? Quem é a pessoa do discurso. Eu já falei isso com vocês na aula passada. E a gente vai ficar falando isso aqui direto, até vocês conseguirem se atentarem nas terminações, ok? Porque é a minha terminação que vai mostrar o tempo, tá? E vai me mostrar também quem é a pessoa do discurso. Prestaram atenção? Então, lá embaixo na minha atividade, eu tenho lá o verbo arrumar, que é a primeira conjugação. Ele é terminado em AR. E aí nós temos a terminação o quê? Amos,
que me indica que somos nós. Nós não arrumamos o quarto. Observaram? Então, prosseguindo aí, galera. D. Talvez eu experimente desse sorvete. Experimente. Experimente. Esse verbo aí, ele no infinitivo... Qual foi o da letra A? Porque a letra estava ruim. Letra A, peraí. Choveu. Choveu. Guilherme Martins, Amaral, você entrou agora? Ah, tá. Bom dia. Quando for assim, gente, quando vocês entrarem no meio da aula, avisa. Porque senão vocês vão ficar fora da lista aqui. Então, vamos lá. D. Talvez eu experimente desse sorvete. Experimente. Isso. Ele no infinitivo fica como? Experimentamos? Não. Experimentar. Experimentar, correto. Quem que respondeu? Felipe, né? Muito bom. Então, pessoal, essa parte de infinitivo. Oi? Onde que está essa parte do infinitivo? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês agora. Não está nesse módulo 17 não, tá? Tá no 16. Tá lá em cima. Espera aí que a gente vai voltar. O infinitivo, pessoal, eu falei para vocês lá no módulo, se eu não estiver enganado, foi o último módulo do livro 2, lá em redação, que é aquela que vinha falando sobre textos instrucionais, que estava sem informação para vocês lá no livro. Os textos Professora, pronome indefinido está no módulo 15. Não é pronome indefinido, não. É verbo, a forma nominal do verbo infinitivo. Eu comentei isso com vocês na aula passada, sobre os verbos a forma nominal dele no infinitivo, e a gente falou sobre o infinitivo, que era o verbo no infinitivo, lá no livro 2, final do livro 2, falando sobre textos instrucionais ou textos injuntivos, que é a mesma coisa, tá, pessoal? Só que lá no livro de vocês está nomeado como textos instrucionais. E lá vem a seguinte informação, que os textos instrucionais, eles explicam, instruem, enfim, né? Dão explicações, e utiliza verbos o quê? No modo imperativo e no infinitivo. O modo imperativo a gente viu aqui no nosso módulo 16, que ele vem falando dos modos verbais, né? Que a gente tem lá os 3 modos, que são o indicativo, que a gente trabalhou aqui, está trabalhando, né, no módulo 17, o subjuntivo e o imperativo, tá? O imperativo, ele só falou aqui como eu falei para vocês, ele só fala mesmo aqui os modos e pronto, né? Ele não se delonga, não. Aí, no próximo módulo, a gente vai falar um pouquinho do imperativo e do subjuntivo. E a forma nominal infinitivo, lá atrás, como eu disse para vocês, lá atrás eu falei para vocês, que são a forma que o verbo vem ao mundo: comer, partir,
andar, que é justamente a parte que vocês viram aqui da conjugação. Tem aí a primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Isso está no módulo 16. Se você voltar na página 33, ele vem falando aí as conjugações do verbo. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Terceira conjugação, verbos terminados em ir, tá? E é justamente essa forma que o verbo vem escrito nas 3 conjugações, que é o infinitivo, tá? Fazer, partir, cantar, andar, correr. A parte que ele vai trabalhar a questão do infinitivo é quando ele te mostra lá as conjugações, né? Que é a primeira, a segunda e a terceira, tá? Mas vamos prosseguir. Galera, infinitivo não tem dificuldade nenhuma. É a forma que você vai achar o verbo lá no dicionário ou, por exemplo, aqui na tabela de vocês, se vocês subirem. Se vocês subirem aqui, nessas tabelas, vocês têm lá em cima, na página 41, eu tenho lá o modo indicativo, aí tenho a primeira coluna, né? Tempo, aí vem lá falando dos 6 tempos verbais que eu tenho. A minha segunda coluna, eu tenho lá primeira conjugação, aí tá lá o verbo no infinitivo todo em maiúsculo, cantar, que é a minha primeira conjugação. Observem aí que ele separou o cant e o ar, tá? É a minha primeira conjugação, cantar. Segunda conjugação, comer. Terceira conjugação, partir, tá? E a gente conjugando o verbo com relação às pessoas, aí tem essas terminações aí. Mas o infinitivo não tem nada de bicho de 7 cabeças, é o mais fácil que tem. É essa forma aí que o verbo vem ao mundo. Comer, cantar, partir, andar, viajar, fazer, entendeu? A gente estava falando aqui da letra D. Talvez eu experimente desse sorvete. E aí, pessoal, vocês já me falaram que o meu verbo experimente no infinitivo é experimentar, tá? Porque é a forma que a gente procura normalmente os verbos para a conjugação. Por exemplo, vai estar assim: conjugue o verbo fazer. Olha aí o meu infinitivo. Aí vocês vão lá conjugar. Eu faço, tu fazes. Enfim, né? Eu tenho que dar o tempo aqui para vocês, né? Mas digamos aqui que eu falar, conjugo o verbo fazer no presente do indicativo. Aí eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem, tá? Vamos estudar. Ainda que vem falando o quê? É o subjuntivo, é o presente do subjuntivo que a gente vai trabalhar no próximo módulo, tá? Então vamos lá. Dúvidas aí, pessoal? Não, professor. Então vamos lá, pessoal. Prosseguindo aí. Número 3. Dê o infinitivo dos verbos abaixo. A gente já trabalhou praticamente aqui, né? Vocês já vão tirar de letra. Então, letra A, chegarei. Chegar. Chegar. Pessoal, quem chegarei? Qual é a pessoa aqui do discurso que estamos falando? Eu chegarei. É a minha primeira pessoa do discurso, singular ou plural? Singular. Qual o tempo, galera? Tabela lá em cima tem. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito? Tem certeza? Futuro do presente. Futuro do presente. Futuro do pretérito? Não, professora, futuro do presente. Tá. Futuro do presente, tá, pessoal? Ou seja,
o futuro. Essas terminações confundem um pouco, né, pessoal? Subiram. Qual é meu verbo do infinitivo? Subir. Subir, correto. Essa atividade mais fácil aí do verbo, gente. A gente passar ele para o infinitivo, né? Difícil é conjugar. Quem subiram? Aqui, Eles. voltem na tabela, quem tiver dúvida. Eles subiram. Eles. Só que aí, galera, vocês vão começar a falar assim, ó. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do... Você vai falar o pronome, tá? Que você aprendeu lá atrás. Eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá? São o quê? As pessoas do discurso. Isso aqui é um pronome pessoal que a gente viu lá atrás. E aí você vai falar a pessoa do discurso e vai falar de qual pessoa verbal eu estou falando. Então você vai falar eles, que é quem? A minha terceira pessoa do plural, tá? Para a gente começar a se localizar com relação ao verbo. Qual é o verbo mesmo? Subiram. Eles subiram. Então, qual é o tempo que eu tenho aqui? Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Tá? Eles subiram. Qual é a minha conjugação, galera? Observaram aí? É a primeira conjugação, segunda conjugação ou a terceira conjugação? Conjugação, pessoal, terminação em ar, ir, tá? Não confundam conjugação, a conjugação do verbo com a conjugação das pessoas verbais. São duas coisas diferentes. Pessoas verbais é eu subo, tu. Terceira pessoa. Oi? Terceira conjugação. Terceira conjugação, subir. Então, prosseguindo. Coube. Aí a gente... Caber. E aí, lembra lá que eu falei? Eu passei a seguinte informação para vocês, né? O verbo, na oração, na sentença, é a parte mais importante, porque é ele que vai conversar com você sobre quem está fazendo a ação, qual ação está sendo feita, lembra lá? Então, a gente sempre vai brincar dessa forma, com os verbos. Coube. Quem coube? Você pergunta para o verbo. Aí você vai achar lá o sujeito da ação. O sujeito da ação pode ser a minha primeira, segunda ou terceira pessoa do plural ou do singular. Quem coube, pessoal? Ele. É uma pergunta ou é uma resposta? Uma pergunta. Então vamos lá. Qual é a minha conjugação do verbo? Ar, ou ir? Isso, a minha segunda conjugação. Vocês conseguiram identificar aí a pessoa do discurso ou não? Não é. Então, galera, lembra que eu falei para vocês que a terminação do verbo que vai me mostrar a pessoa que está falando e o tempo que se está falando? Então, vocês vão voltar na página 41, lá no presente, na segunda conjugação, que está lá comer. Observe lá, vocês me disseram que é quem? Que é ele, a terceira pessoa do singular, não foi? Então, observa lá a terminação. Aqui está conjugado o verbo comer, mas qualquer verbo que seja da segunda conjugação, ele vai ter essas terminações aqui, não importa o verbo que seja. Por exemplo, fazer, Então vai ser ele. Isso aí. Só que eu perguntei para vocês o quê? Se vocês identificavam o tempo
que esse verbo estava conjugado. Eu estou mostrando aqui para vocês o que? Observou lá? Eu coube, o meu é lá de baixo, ele também está separado aqui em cima. Ó. Ele come. Observou a terminação? Sim, professora. Então, vocês sempre farão essa consulta, as tabelas. Ah, não sei qual é o tempo. Vai lá, verifica a terminação. E você vai, pela terminação, você vai identificar a pessoa e vai identificar o tempo desse verbo. D. Fizeste. Fazer. Eu ouvi duas respostas. Fazer, qual foi a outra? E fizer. Eu acho que foi fizer que ele está falando. Não. O verbo aí é o verbo fazer, tá? Então, novamente, nós temos qual conjugação? Segunda. Segunda conjugação. Aí a gente pergunta lá para o verbo. Quem fizeste? Vocês identificam qual? Não. Vós. Não. Vós. Voltem na tabela aí de cima, galera. Ó, página 42. É, tu. Tu fizeste. É, tu fizeste, exatamente. Observou lá a terminação? Então, a minha terminação me mostrou quem é a pessoa do discurso, quem é o sujeito que está praticando a ação ou sofrendo a ação, né? E o tempo dele, que é o quê? Pretérito perfeito. Certo, galera? Quanto é? Oi? Sim. Na letra E tem muitos S's na palavra. Pusesses. Galera, aqui provavelmente vocês não vão acertar essa daqui, porque além de... Eu coloquei por. Tá certo. Você pôs por, certo, mas você pôs por porque você pesquisou na internet ou por intuição mesmo? Eu coloquei por intuição, mas não sei se tá certo. Então, está certo. Qual é a minha conjugação aqui, galera? Fala pra mim. Primeira, segunda, terceira? Terceiro. Não. A minha terceira não é ir? Eu não sei qual é. Então, tá? Quando se trouxe essa tradução aí para o português, a gente só conjugou 3, só mantivemos 3. Ar, er, ir. Então, or seria a quarta conjugação? Não, esquece isso, eu só estou explicando para vocês. No latim eu tenho mais conjugações do que no português. Só que vamos lá. O verbo por, ele deriva do verbo poer. Olha aí, a brincadeira que o português faz com a gente. Então, toda vez, pessoal, que vocês acharem um verbo no infinitivo terminado em OR, ele vai ser o quê? Segunda conjugação. Anotem isso aí no material de vocês, tá? Vocês não tá... Por favor. Repito, tá? Essa explicação não está aí no livro. Anotem para vocês não se esquecerem. Toda vez que eu tiver o verbo, qualquer verbo terminado em or, ele vai ser o quê? Segunda conjugação, né? Eu tenho aí o verbo por. Todos os derivados dele, compor, repor, supor, todos esses verbos, eles serão segunda terminação, que vem justamente do radical, tá? O verbo, a palavra original seria poer, tá bom? Aí é a dificuldade, né? A tradução do latim para o nosso português aí. Há uma adaptação. Colocaram aí, galera? Sim, professor. Azaf, pega água para mim, por favor.
Então, galera, vocês já identificaram aí meu verbo no infinitivo, que é por. Eu já falei para vocês o quê? Que é a minha segunda conjugação, né? Ele vem lá de um português mais arcaico lá, poer. E aí a gente tem ele já conjugado, tá? Com relação à pessoa, ao tempo. Então eu tenho pusesses. Quem é a minha pessoa do discurso? Quem pusesses? Hein, pessoal? Vós. Ok, é vós. E aí eu estou em que tempo? Obrigada. Pretérito perfeito. Me responderam Pretérito perfeito. que é o pretérito perfeito. Vamos lá conferir? Pretérito perfeito. Então a gente tem lá, ó, a conjugação er, né? Vocês falaram que é Vós. vós, né? A minha segunda do discurso. Eu tenho lá vós comestes. É ou não é, pessoal? Vamos entrar aí no inquérito. Eu acho que é. Mais alguém? Então, pessoal, lembra lá que eu falei para vocês que as terminações, elas se mantêm, seja lá em qual verbo que for. Qual é a minha terminação que eu tenho lá? Eu tenho o quê? A terminação estes, né? Se eu fosse conjugar esse verbo no indicativo do pretérito perfeito, ele ia ficar vós, é o quê? Por, né? Cadê o verbo? É por. Por. Ele ia ficar como vós pusestes. Prestou atenção? Observaram isso lá? Sim ou não? Sim. Como eu falei para vocês, essa terminação ela se mantém em qualquer verbo de segunda conjugação. Aí eu tenho lá o fazer, aqui ele tem, qual é o verbo? Comer. Se eu for conjugar lá, vós fizestes. Deixa eu ver outro verbo, dizer, vós dissestes. Outro verbo aqui de segunda conjugação. Ver, vós vistes. Ou seja, observa aí, essa terminação eu vou manter. Ou seja, esse verbo aí, ele não é do modo indicativo, tá? Esse verbo é do modo subjuntivo. Lembra lá que a gente fez aqui uma atividade também que tinha um verbo do subjuntivo, que foi qual aqui que a gente viu? Choveu, faz, arrumamos. Ai, não sei qual é o verbo mais não. Foi o experimente. Que também está no subjuntivo, tá? Vai ser assunto para o nosso próximo módulo. Então, observem isso, galera. Toda vez que eu tenho uma conjugação, primeira, segunda ou terceira, aquilo que está lá em cima em negrito para vocês é uma regra. Se tiver no modo certo, a conjugação a finalização delas tem que ser exatamente daquele modo ali.
Compreenderam? Sim ou não, Sim, pessoal? professora. Então a voz fizeste. Se tivesse no indicativo, seria voz pusestes, tá? Com T. Mas aí não. Ele tá no modo subjuntivo. É outro modo que a gente vai estudar no próximo módulo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Quatro é fácil, né? Identifique a conjugação a partir... Oi? A senhora estava procurando, mas tá no... Isso, falando sobre os modos, tá na página 34 do módulo 16. Modo? Agora? Não, é porque eu não entendi o que a senhora falou. Não sei se a senhora estava procurando. Aí tem falando sobre o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Sim. Então vamos lá. Professora, então como ficou a letra número 3? Oi? Repete. Como ficou a letra E do número 3? Como ficou a letra E do número 3? Ah, tá. A letra E do número 3, vocês estão colocando tempo aí no caderno de vocês? Não, né? Não, eu só coloquei o verbo no infinitivo. Então, aqui, gente, a número 3... Como é que é? Você pôs... Ah, tá. Você pôs o verbo no infinitivo, que é a proposta aqui, tá? Aqui o verbo é por, tá bom? O verbo no infinitivo é por. P-O-R, tá? E com acento, tá? Acento circunflexo em cima dele. Porque eu tenho por. A gente vai ver aí outras classes gramaticais também com verbo por, tá? Então, o acento diferencial, por exemplo, no verbo por se manteve. Tá? Mas aqui, o verbo por cadê? É a minha segunda pessoa do plural, só que é do subjuntivo. Se vocês não estão colocando, não precisa aqui ele só está pedindo para vocês passarem para o infinitivo. Nós que estávamos comentando essa questão para vocês observarem lá as terminações, que como eu falei para vocês, né? A terminação do verbo vai me indicar o número, se é singular ou plural, a pessoa e me indica também o tempo, tá? E o modo, né, galera? Ou seja, essa terminação aqui, ele te amostra tudo com relação ao verbo. Quem está falando, em que tempo ele está sendo conjugado, qual é a conjugação, que é a nossa questão aqui do infinitivo. 4. Identifique a conjugação que pertence a cada um verbo dos exercícios anteriores. Aí a gente tem do exercício anterior, tá? Isso daí é fácil. A gente praticamente já falou todas aqui na atividade número 3. Então, quais verbos aí que eu tenho de primeira conjugação? Chegar. É único. Segunda conjugação, pessoal. Caber, fazer e por. Isso aí. E por. Fala pra mim, antes disso o por tava fora, não tava? Então, vamos lá. E terceira conjugação? Subir. Subir. A gente também só tem um aí. 3. Preencha os espaços em branco com as palavras dadas. Oi? Você falou número 3, é número 5. Falei 3? Perdão. Então, vamos lá. 5. Existem aí palavras, né, que a gente vai preencher essas lacunas. Então, tem lá contratarão, contrataram, disputarão, jogaram, jogarão,
jogarem e serão, tá? Então vamos lá. Ontem, como a gente comentou lá no início, ontem significa o quê? Passado. Os alunos da minha equipe, bem. Jogaram. Com M ou com AOTIL? M, porque é passado. Isso aí. Ontem jogarão é futuro. Correto. Depois de amanhã, a primeira e a segunda turma, a taça final. Disputarão, certo? Oi? Com AOTIL no final. Sim, correto. Pessoal, olha só. Lembram-se lá atrás que a gente falou, né? A gente estava fazendo o estudo das sílabas e a gente falou o quê? Sobre a sílaba tônica, né? Toda palavra tem uma sílaba tônica. Isso é lá no início, gente, primeiro bimestre, mas tenham isso sempre em mente. Tá, e a gente fala lá, né? A classificação das sílabas tônicas são oxítona, paroxítonas e proparoxítonas. Lembram-se disso? Lembra, professora, de avançada. Então, toda vez, observem isso, que o meu verbo estiver no passado, eu terei uma paroxítona. Conjuguem aí o verbo jogar no passado. Observa aí. Tá? Eu não ouvi ninguém conjugando. Repete, por favor, professora. Falhou um pouquinho. Eu falei o seguinte, toda vez que eu tiver um verbo no passado, esse verbo será paroxítona. A sílaba tônica desse verbo será numa paroxítona. Aí eu falei para vocês, conjugue para mim o verbo jogar no passado. Pode ser a pessoa, aqui no nosso caso, na terceira pessoa aqui do plural. Eles jogaram? Observou aí? A minha sílaba tônica do verbo jogar, conjugado. No passado, ele está no G. Eles jogaram. Mas quando eu tiver esse mesmo verbo com a mesma pessoa, só que em tempo diferente, no futuro, ela vai ser uma oxítona. Agora fale, no futuro. Eles jogaram. Observou? Realmente. Então, ele ficou mais forte. Isso aí. Então, vocês já pela sílaba tônica, vocês já sabem se está no passado, se está no presente. Tem a questão do M, do AOTIL aí no final, que também ajuda, né? Para quem às vezes não lembra lá dos estudos da sílaba. Mas na fala, você já observa, você já fala diferente. Eles jogaram. Eles jogarão. Tá? A minha sílaba tônica já me mostra aí os tempos verbais diferentes, tá? Então, vão observando aí esses pequenos detalhes aí nas palavras. Disputarão, né? Que a gente já respondeu a letra A, B. C. Terão de arrumar muito tempo concentrados para bem. Qual é a opção que eu tenho aí na letra C? Jogarem. Pessoal, jogaram? Alguém me respondeu Eu coloquei jogarem. Jogarem. Só que é futuro, porque, né? É futuro, só que não tem como colocar. Eu acho que não fica legal se colocar jogaram. Então, pessoal. Para jogaram bem. Prestem atenção, aqui a gente também tem aqui essa questão do tempo, tá? Observem aqui, eu tenho outro verbo nessa oração. Qual é meu outro verbo que eu tenho aqui nessa oração, gente? Consegue ver? Terão. Terão. Terão.
qual é o tempo que está esse verbo? Futuro. 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 Certo. Qual é a pessoa desse verbo? Eles. Eles. Eles, tá? Então, qual é a opção que me sobra aí? Hein? Jogaram. Aqui é jogarem, tá? Jogarem. Eu falei. Oi? Aqui, pessoal, o nosso verbo jogarem tá no subjuntivo, ou seja, a gente ainda vai estudar, tá? Letra C, D. Caso contrário, os desafios nananã inglórios. Serão. Serão. Os clubes portugueses, muitos jogadores estrangeiros, o que é pena? Contrataram. Como que a gente sabe que aqui é passado? Oi? Professora, qual a resposta da cadê? Porque a gente caiu. É serão. Serão. Quem que me perguntou? A pergunta era isso mesmo? Se sabe se é passado ou se é... Fui eu, professor. É que eu falei que eu fiquei em dúvida nesse também. Porque aqui não tá dizendo se é passado ou futuro. Então, pessoal, aí a gente vai descobrir se é passado o tempo verbal pela seguinte questão aí. Vamos ler a frase. Letra E. Os clubes portugueses, muitos jogadores estrangeiros. O que é pena? Observa aí. Eu tenho um verbo aí. Então é futuro. Não. Eles estão falando que... Preste atenção. Vamos com calma. Muita hora nessa calma. Preste atenção. Antes de eu completar lá com alguma dessas palavras que a gente tem aí acima, eu já tenho um verbo aí presente nessa oração. Vocês conseguem identificar, pessoal? Os clubes portugueses, muitos jogadores estrangeiros. Desculpa, porque minha internet tá oscilando. Mas ela fica boa, toda hora a professora conecta vídeo pra mim. Esse período de chuva, pessoal, é muito ruim. Na internet todo mundo fica ruim. Eu falei o seguinte. Há um verbo, antes da gente completar a palavra, já há um verbo nessa oração, nessa sentença. Vocês conseguem identificar qual é o verbo que eu tenho aí? Sim ou não? Não. Não consegue? Jogadores? Não. Os jogadores é o meu substantivo, tá? Portugueses? Não. Eu português, tu portuguesas, ele português. Não. Pessoal, vocês se lembram lá, foi na aula, acho que passada ou retrasada, que tinha também uma palavra que vocês falaram todas as palavras, menos o verbo, e aí só a Leandra acertou e ganhou meio décimo. Você não se lembra, Leandra? Puxa lá no HD com a palavra. Ó, não lembro a palavra. Meio décimo Eu lembro. Meio décimo para quem acertar, fala para mim. Tô esperando aqui, ó, caneta na mão para anotar o nome. Os clubes? Não é para chutar.
Professor, o verbo é esse aqui, ó. Não é para chutar. Um minutinho para vocês pensarem. Qual é a dica que eu dou? Conjuga as palavras. Oi? O quê? Ah, professora, já falei tudo. A gente já falou todas as palavras, não é nenhum? Muitos? Lembrei, é. Leandra de novo. Não, é Karina, professora. Karina, perdão. Karina. Karina. Mas tá falando o é. É o é. Karina. Anotei aqui. Então, pessoal, o é, lembram-se lá, ele é um verbo irregular, ele é anômalo. Por quê? Porque eu mudo totalmente a minha conjugação nele. O verbo é, ele já está conjugado no presente do indicativo. Qual é esse verbo é no infinitivo? Vocês se lembram? Puxa aí, tenta puxar aí na memória de vocês. Qual é esse... Ser. Oi? Ser. 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 Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O verbo é para o verbo ser, né? Mas, enfim, é justamente este verbo aqui que vai mostrar para mim o quê? Que a ação que ocorreu antes, ela é o quê? Passado ou futuro? Pessoal? Passado, professora. Ele é um passado. Não foi a pergunta que eu fiz para vocês? Como é que eu sei que esse verbo aqui ele não é um futuro ou se ele não é um passado? Por causa desse verbo é aqui que está conjugado no presente do indicativo. Prestem atenção. Teria sentido se eu falasse? Os clubes portugueses contratarão muitos torcedores estrangeiros, o que é pena. Tem sentido? Sim ou não? Realmente, depois que a gente vê, tudo realmente não faz sentido. Observaram? Então, quando vocês tiverem dúvida, eu tenho, no nosso caso, que a gente tem duas palavras, né, que estão conjugadas em tempos diferentes. O verbo contratar no futuro e o verbo contratar no passado. Então, é justamente isso aqui que vai mostrar a diferença. Por quê? Se eu já estou dizendo hoje que é uma pena, significa que essa ação já aconteceu. Porque se ela ainda fosse acontecer, eu falaria o seguinte, o que seria uma pena? E não o que é uma pena, se eu estou falando hoje. Prestaram atenção, galera? Então, prosseguindo aí, já que não restam dúvidas na letra E, vamos para F. Se os nossos jogadores não se preocuparem convenientemente, dentro de poucos, muitos mais. Então, vamos lá, galera. Aqui a gente tem, né, um futuro, né? Se eles não se preocuparem convenientemente, dentro de pouco. Enfim, na verdade, se eu fosse construir essa frase, eu construiria de outra forma, que parece que ainda está faltando mais alguma coisa aqui. Dentro de poucos dias, dentro de poucos meses, está faltando ainda mais alguma coisa aqui. Então vamos lá, galera. 6. Sublinhe os verbos da frase e escreva se eles indicam a ação, estado e FN para fenômeno da natureza. Então vamos lá. Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. É um fenômeno. É um estado, né? A satisfação, gente, mostra o quê? Um estado. A pessoa tá feliz.
Isso. Mas aqui no caso tá falando da questão de comer e tipo, ai que delícia, né? Ou encheu minha barriguinha bem, né? Tô falando aqui das crianças, é nesse sentido. Então aqui o verbo parecer, ele está mostrando que o estado dessas crianças que ficaram o quê? Satisfeitas. Chove muito na fazenda. Fenômeno da natureza. Isso aí, correto, né? Professora Alice disse que ela entrou na sala, só que para ela tá parecendo que não tem ninguém na sala. A sala tá vazia. Ela entrou e saiu. Eu também vi. Ela entrou logo depois de Rian. Então vamos lá, prosseguindo. Os alunos e professores resolveram os problemas juntos. Ação. A professora travou pra mim. A professora ela tá conectando o vídeo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Agora sim, mas tá travando Às vezes conecta vídeo. Às vezes fica conectando vídeo. Mas eu acho que foi sua internet, porque foi pra mim falhando e agora a internet. E pra mim tá aparecendo a sua imagem, tudo certinho. Uhum. Então vamos lá, galera. Essa localização ficou legal, né? Ficou quadradinho bonito. Vamos lá, galera. Prosseguindo aí, né? Então, a minha segunda construção aí, que é os alunos e os professores resolveram os problemas juntos. Eu tenho aí uma ação, o ato de resolver alguma situação, tá? Muito alegres, cantamos a noite inteira. Ação? Estado, ação. E aí, galera? Cantamos, né? É uma ação. Cantamos é uma ação, mas alegria é um estado. Cantamos de cantar, né? Uma ação. Então, pessoal, mais à frente a gente vai entender aí essa questão dos verbos de ação, dos verbos de estado. A gente viu um pouquinho disso lá atrás em redação. Quando eu falei sobre o quê? Sobre textos descritivos. Quando eu trabalho com textos descritivos, eu trabalho com os verbos de estado. Os verbos de ação, só para vocês terem aqui fazerem uma diferença aqui do de ação para o estado, os verbos de ação são aqueles que acontece alguma mudança. Eu tenho a questão, né? Por exemplo, estava sentado quando, de repente, ouvi um barulho e aí eu levantei. Ou seja, eu estava sentada e me levantei. Ou seja, houve uma mudança ali na ação que eu estava fazendo, né? Os verbos de ação, não sei se vocês se lembram, né? Assunto lá de trás, está relacionado às narrativas, né? Você está fazendo uma coisa e de repente acontece outra, ou seja, eu tive aquela mudança, né, de um processo inicial para uma segunda situação ali. Já os de estado não, eles são estáticos, eles não mostram essa variação de tempo, né? Eu estava sentada, eu ouvi um barulho e aí eu levantei para ver o que aconteceu. É justamente o que o nome do verbo ele já fala, é um verbo de ação. Ou seja, eu estou ali sempre fazendo alguma coisa e eu vou modificando o que aconteceu antes. Estado é tipo sentimento? Olha... estado é você ficar feliz. Não só, tá? Na verdade, os verbos de estado, que seriam aí os verbos que a gente usa na descrição, quando eu expliquei para vocês essa questão aí da descrição, não sei se vocês se lembram, eu não tenho... Quando você vai descrever uma pessoa, você vai falar, por exemplo, a Joaninha, ela é alta, magra, de cabelos negros, olhos azuis. Eu falei que ela, por exemplo,
estava escrevendo no quadro. A professora Joaninha, ela é alta, tem os cabelos negros, olhos azuis e estava escrevendo no quadro. Ou seja, o ato dela estar escrevendo é uma ação que ela está fazendo. Ou sofrendo, né? Que a gente tem lá aquela questão das vozes, tá? Mas, enfim, os verbos de estado são justamente os verbos de deligação, que a gente vai ver isso mais tarde, galera. Não se preocupem com isso, mas só para vocês tentarem se situarem. Toda vez que eu tenho algo acontecendo antes, e aí eu tenho já, após aquele verbo, outra situação acontecendo, eu vou usar um verbo de ação. Por quê? Os verbos de ação estão presentes na narrativa. A narrativa você está contando o que está acontecendo. Associem isso. Já o verbo de estado são lá os verbos de ligação que eu estou simplesmente falando. Seria a ideia de você descrever. Por exemplo, olha aqui, que eu falei. Joaninha é alta. Olha o meu verbo de ligação, meu verbo de estado é alta. E tem cabelos negros. Olha aqui o verbo ter. Observaram? A Joaninha não está fazendo nenhuma ação. Eu estou simplesmente descrevendo ela. Compreenderam? Ou não? Sim, professora. Mas, afinal, esse Muitos Alegres, Muitos Alegres que eu estou falando a noite inteira, ele é estado ou ação? Então, é ação. Ele é ação, porque ele mostra o que você cantou a noite inteira. Você não cantou a noite inteira? Sim ou não? Muito alegres, cantamos a noite inteira. Aí acho que foi a Renata que falou, né? Cantar, você está cantando. É uma ação que está acontecendo ali. Você não está cantando? Eu cantei a música Jingle Bells, depois eu cantei a Noite Feliz, depois eu cantei o Rebolation, enfim, né? Você não cantou só uma música, você não ficou lá... Hã? Não foi ela que falou, não, foi eu que falei. Karina? É. Entendeu? Então, a próxima aí. Todas as baleias estão... Como é que é? Todas as... Deliciadas. Todas as baleias estão deliciadas com sua liberdade. Professora, eu coloquei estado. Não sei se está certo. Mas a pessoa, quando ela começa a ler, ela pode pensar que é fenômeno da natureza porque está dizendo baleia, né? Vive no mar. Mas aí, lembra lá que eu falei para vocês. Eu não estou descrevendo o estado que essa baleia está. Ela está deliciada com a sua liberdade. Ou seja, ela está feliz com a sua liberdade. Ela está... Né? Ou seja, aqui eu tenho um verbo de estado, tá, pessoal? Galera, isso que eu falei para vocês aqui é só para vocês terem uma ideia, mas não se fixem assim, né? O verbo ser é um verbo de estado, o verbo estar é um verbo de estado. Há verbos que eles transitam, tá? Eles podem mostrar um estado e também podem mostrar uma ação. Então, não se fixam nisso daí, não. Com o tempo, a gente vai prestando atenção nesses detalhes aí, tá? E, gente, verbo é assunto praticamente para todos os próximos anos a partir de agora. Verbo tem história para contar aí para vocês, tá? Então, vão se acostumando com ele, que é uma das classes que a gente praticamente mais trabalha aí em português. Então, vamos lá, eu tenho aí a sequência, Professora, né? assim, você tá me assustando, não vou querer ir para o 7º ano. Claro que vai. Você vai querer ficar no 6º o ano inteiro? A vida inteira? O que é isso? E a faculdade? Nada. Tô te assustando, mas não é bicho de 7 cabeças, não. O bicho de 7 cabeças começa aqui. Aí, quando você finalizar... Até o 3º período e tá tudo. Então, gente, olha só. Embora eu esteja falando que é um assunto que a gente vai ver sempre, a dificuldade está justamente agora, no início, que vocês estão
conhecendo ele. Depois que vocês conhecem o verbo, vocês já sabem, vão se familiarizando com ele, vai ficando mais fácil, tá? Vai ficando mais fácil. É que eu já estudei isso, só que eu esqueço e parece que quando eu vou estudar de novo, parece que vem mais difícil ainda, só que é a mesma coisa. Pois é, eu aprendi isso no 5º ano, só que já esqueci. Não, pessoal, mas olha só, presta atenção. Não vem mais, não pensa vocês, não, eu já estudei e parece que vem mais difícil. Não, eu falei isso para vocês lá atrás, no início do ano, se eu não estiver enganado. Pessoal, muitas coisas do que vocês estão vendo agora, vocês já viram. Só que agora vocês veem de uma forma mais profunda, com mais detalhes. Vamos lá, galera. Número 7. Passe a oração abaixo para o tempo futuro do modo indicativo. Essa daí vai ser moleza. Os alunos leram um texto sobre festas juninas. Os alunos lerão um texto sobre festas juninas? Certo. Tá no futuro, né, professor? Eu coloquei a mesma coisa. Sim. B. Muitas pessoas gostam de festas juninas. Muitas pessoas gostarão de festas juninas. Isso aí. C. O cliente solicitou ao vendedor uma bola de basquete. E aí, pessoal? Eu coloquei o cliente solicitará ao vendedor uma bola de basquete. Correto. Eu coloquei a mesma coisa. Certo, isso aí. D. Maria Rita começou a praticar esportes. Maria Rita começará a praticar. Eu coloquei a mesma coisa. Certo. Provocaram um desmatamento no local. Provocarão desmatamento no local. Certinho, pessoal. Correto. F. Poluíram nossos rios. Poluirão nossos rios. Correto. G. Nossa terra brasileira é um país bonito. Nossa terra brasileira será? Isso aí. Galera, agora que vocês já se familiarizaram aí com o nosso acentuado, vocês viram que o é um verbo. Então, todas as vezes, pessoal, que vocês estiverem lendo alguma coisa e tiver o acentuado, não pensa que esse está aí por acaso. H. Poucos conhecem esse jogo. Poucos conhecerão esse jogo. Isso aí. Vamos lá, número 1 do Praticando em Casa. As orações abaixo estão no tempo presente e modo indicativo. Passe-as para o tempo pretérito perfeito e imperfeito do mesmo modo. Como que vai ficar aí a letra A? Eu estudo muito. Vocês fizeram? Eu coloquei do pretérito imperfeito. Eu estudava muito. E no pretérito perfeito? Vocês têm que pôr as duas opções aí, tá? Que ele fala. Eu tava falando com o microfone desligado. Eu coloquei eu estudei muito. Certo, correto. Eu estudei muito, pretérito perfeito. E eu estudava muito, pretérito imperfeito. Joana treina para o campeonato. Eu treinei. Joana treinava muito. Certo, pretérito imperfeito. E o pretérito perfeito? Eu coloquei Joana treinava muito para o campeonato. E o perfeito? Joana treinou muito. Certo.
Pessoal, olha só, prestem atenção aí. É para você escrever, você passar as frases abaixo para os dois pretéritos, tá? Perfeito e imperfeito. É os dois. Quem fez um... Sim, eu coloquei os dois, só que como o Leandro já tinha falado imperfeito, tá. eu falei perfeito. Ok, perfeito. C. Eu leio as obras de Machado de Assis. Alguém, pessoal? Eu coloquei eu li. Certo. E qual é esse pretérito? Pretérito perfeito. Certo. E o pretérito imperfeito? Eu lia. Lia. Perfeito, certíssimo. D. Os garotos falam no celular. Os garotos falavam no celular. Falavam no celular. E a outra opção que eu tenho? Os garotos falaram no celular. Falaram no celular. Falavam imperfeito, pretérito imperfeito, e falaram pretérito perfeito. Aí, pessoal, vamos na 2. Ainda faltam 3 minutos. Identifique o número e as pessoas do verbo das orações abaixo. Aí eu tenho o modelo, eu gosto de sorvete. Aí ele colocou aí, né, o verbo na primeira pessoa do singular, tá? Que é o gosto. Então vamos lá. A. Moramos no planeta Terra. Pessoal. Oi, professora, vai fazer... Nós é primeira pessoa do singular. Não, do plural. Plural. Primeira pessoa do plural. Moramos. Juliano corria muito nas competições escolares. Meu verbo aí é... Corria. Corria. De correr. E quem é a pessoa? É terceira pessoa do... Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Os alunos estudaram muito para a prova. Quem são os alunos? Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, né? Que são eles. Tu jogaste bem. Esse daí tá bem fácil pra gente, né? Segunda pessoa do singular. Segunda pessoa do singular. Perfeito, pessoal. Amanhã vai ficar do 3 em diante, tá? Para nós finalizarmos esta correção. Ok, Karina, pessoal? depois você me passa? Tá. Professora, a senhora quer que eu mande por e-mail? Porque eu fiz, só que eu esqueci de te mandar. Tá. Então vamos lá, pessoal. Chamada para a gente finalizar a nossa aula. Karina. Presente, professora. Leandra. Pode sair já? Pode sim. Tchau, tchau, Karina. Presente. Tchau, tchau, Leandra. Tchau. Ana Beatriz. Presente. Tchau, 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 Bia. Natan. Presente. Tchau, tchau, Natan. Felipe. Presente. Tchau, tchau, Felipe. Tchau. Yasmin. Presente. Tchau, tchau, Yasmin. Guilherme Amaral. Renata Ferreira. Presente, professora. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, professora. Até amanhã, Renata. Guilherme Até amanhã, Martins. Oi, Guilherme Martins? Sim. Ah, desculpa, eu me enganei aqui. Tá. Tchau, tchau, Guilherme. Até amanhã.
Júlia. Tchau, até amanhã. Presente, professor. Tchau, tchau, Júlia. João Levi. Tchau. Presente, professor. João Lucas. Tchau, professor. Até amanhã. Presente, Tchau, professor. até amanhã, Tchau. João Lucas e João Levi. Samuel. Presente, professora Samuel. Tchau, 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 professor, Samuel. até amanhã. E Rian. Ian, presente. Tchau, professor. Tchau, Rian. Até Até amanhã. amanhã.